Perdón primero porque no hablo portugués. Primeiro quero pedir perdão porque não falo português, Amén. Pero aunque no entiendo todo, mas ainda que eu não entenda puedo tudo, decirle que lo que siento puedo entender. eu posso dizer que aquilo que eu sinto eu entendo bem. Un placer y honor estar aquí con ustedes en esta mañana. Assim, é um grande prazer e uma grande honra estar convosco nessa manhã. No voy a alargar la historia, pero voy a decirle un poquito de mi vida, de mi historia. Eu não vou contar a minha história de uma forma muito prolongada, mas falar alguma coisa. Una noche miércoles, cuando tenía 17 años, el Señor me llamó para servir como misionero. Quando eu tinha 17 anos, numa noite, numa quarta-feira, o Senhor me chamou para servi-lo. Y desde el principio, no sé cómo, pero el Señor me hizo entender que era Venezuela el destino nuestro. E desde então, eu não sei bem dizer como, mas o Senhor me fez entender que a minha chamada era para Venezuela. Y en 1991, mi esposa y yo fuimos a Venezuela para trabajar como misioneros. Então, em 91, eu e minha esposa fomos a Venezuela como missionários. El Señor nos sacó de Venezuela en el año 2005 E em 2005, o Senhor nos tirou da Venezuela. y el Señor ha abierto muchas puertas para nosotros después. Então, o Senhor nos abriu muitas portas depois disso. Pero el Señor, en diciembre, el Señor me dio una invitación que jamás nunca había esperado en mi vida. Então, no mês de dezembro, Deus me fez um convite que eu jamais esperara na minha vida. A la invitación de un amigo venezolano, yo vine aquí a Portugal Então, um amigo venezuelano me convidou para vir a Portugal. y inmediatamente sentí de que hay algo aquí que necesito descubrir, algo del Señor que necesito descubrir. Então, eu entendi que tinha alguma coisa em Portugal da parte do Senhor que eu tinha que descobrir. Entonces vine con mi esposa en este viaje Então, eu vim com a minha esposa naquela viagem. y ahora ella ya ha vuelto a los Estados Unidos, E agora, então, a minha esposa já retornou aos Estados Unidos. pero me quedan unos pocos días más y yo quería conocer a su pastor. E então, como eu vou ficar mais alguns dias aqui, eu gostaria muito de conhecer o vosso pastor. Entonces hoy les saludo en el nombre del Señor. Então eu vos saúdo no nome de Jesus. Gracias a su pastor por el privilegio de estar aquí. E agradeço também ao vosso pastor pelo privilégio de estar aqui. Y ahora voy a predicar la palabra del Señor. E agora então vamos pregar a palavra de Deus. Nosotros tenemos amistades. Amén. Él tiene amigos y yo tengo amigos. Y Dios hizo tejer los amigos nuestros uno con el otro, creo yo, para presentarme aquí al pastor. Nós dois temos amigos em comuns, então esses amigos em comum que nós temos, eles foram usados, creio que por Deus, para fazer com que nós estivéssemos hoje juntos aqui. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios siempre hace todas las cosas perfectas? Quantos sabem que Deus faz todas as coisas perfeitas? Hoy, comenzando con el culto, cuando ustedes comenzaron a cantar, Hoje, quando vocês começaram a cantar no início do culto, me di cuenta de que hoy es la primera vez desde el año 1985 que yo he estado en una congregación que hablaba portugués. então eu me dei conta que foi a primeira vez desde 1985 que eu estou numa congregação de fala portuguesa. Yo estaba en Brasil. Eu estava em Brasil em Por unos 85, pocos días. por alguns dias, Visité una iglesia pentecostal, amén, y yo me acuerdo cómo sentía en aquel tiempo y hoy me siento igual. e lá eu visitei uma igreja pentecostal e agora eu estava me sentindo igual que me sentia em 85. Espero hoy que el Espíritu Santo nos va a ayudar. E eu espero hoje que o Espírito Santo vá nos ajudar. Yo sé que siempre hay una lucha, ¿no? Cuando estamos hablando en dos idiomas distintos y diferentes. Eu sei que há sempre alguma luta quando falamos em duas línguas Pero el diferentes. Espíritu Santo sabe cómo conectar a nuestros corazones y darnos el mensaje que Él tiene para Mas o nosotros. Espírito Santo sabe como conectar os nossos corações e dar-nos a mensagem que Ele tem. Busquen por favor en
Biblias en el libro de Isaías capítulo 6. Vamos ler Isaías capítulo 6. Y el pastor no me dijo a qué hora termina el culto. Hoy estamos ayunando todo el día. Ok. Es un ayuno solene. Amén. Bueno, no voy a predicar todo el día. Pero quiero compartir lo que Dios me dio. Isaías capítulo 6. Versículos 1 al 5, voy a pedir al pastor que por favor que leyera esos versículos. Vamos ler o 1 ao 5. Diz assim a palavra: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Hace 7 semanas atrás, 7 semanas atrás, nosotros todos escuchamos las noticias a las 6:30 en la tarde de que había muerto la reina de Inglaterra. todos nós escutamos às 6:30 da tarde a notícia de que a rainha da Inglaterra havia falecido. El 8 de septiembre de 2022, amén, todo el mundo aprendió, y especialmente los británicos, ellos ya van a marcar este día para siempre. E no dia, então, 8 de setembro, surgiu aquele evento que fará com que esta data seja marcada para sempre, especialmente para os britânicos. Porque para la gran mayoría de los británicos, ella era la única reina o reino que ellos habían conocido en toda su historia. Porque para a maioria dos britânicos, esta rainha Elizabeth era a única rainha que eles haviam conhecido durante toda a sua vida. Solamente los más ancianos del pueblo británico se acuerdan ellos del rey, el padre de ella que reinaba. Somente os britânicos mais idosos que se lembravam do pai da rainha Elizabeth. Este señor estaba sentado en su trono 70 años y 7 Aquela meses. senhora estava sentada no trono por 70 anos e 7 meses. Eso va a cambiar la vida de muchos de los británicos, ¿no? Então isso vai mudar a vida de muitos britânicos. Ella era la mujer más rica en todo el mundo entero. Ela então era a mulher mais rica do mundo inteiro. Pero en ese día 8 de septiembre, ella, como a todos nosotros, un día de estos, ella dejó su carrera y ahora tiene que dar cuenta a Dios. Mas no dia 8 de setembro, como vai acontecer com todos nós aqui, ela terminou a sua carreira e teve que dar contas diante do Senhor. Muchos de los ciudadanos en el Reino Unido tienen años discutiendo qué pasará con la monarquía después de la muerte de Isabel. Durante muitos anos, os britânicos discutiam entre si o que vai acontecer depois da morte da rainha Elizabeth com a monarquia. Había mucha gente que habían dicho que no, después de ella ya vamos a cambiar y no vamos a continuar con la monarquía. E muitos diziam: não, depois da rainha Elizabeth nós vamos terminar com a monarquia. Otros decían que no, vamos a seguir adelante, pero no vamos a coronar a Carlos como el próximo, sino vamos a brincar a su hijo William. E muitos diziam: sim, vamos continuar com a monarquia, mas Charles não será o rei, vamos colocar como rei o seu filho William. Y entonces había mucha gente en ese día esperando qué será el futuro de nuestro país. E havia muitas pessoas então que esperavam pelo dia da morte dessa rainha e pensavam o que seria o futuro do país. Y quizás, hermanos, no le importa mucho
nacido la reina Isabel. No les importa, no E les quem trae sabe, atención. não lhes importava muito a rainha Y ustedes Isabel. dicen, pero hermano Carlos, ¿qué es ella? Ella no es nuestra reina. Então quem sabe vocês estão dizendo, irmão Carlos, por que você vem falar sobre isso? Porque a Elizabeth não tem nada a ver conosco. Ella no era mi reina tampoco. E também eu digo, ela também não era minha Pero rainha. más o menos pueden entender ustedes, después de 70 años de una sola persona reinando, cómo eso va a cambiar la historia de la nación. Mas eu só quero que vocês entendam o que acontece quando um rei ou uma rainha reina por 70 anos e ela morre, como isso vai mudar a história daquele país. Y esto en parte es algo similar con lo que tenemos aquí en la palabra del Señor. E foi exatamente isto que aconteceu aqui nessa leitura bíblica que tivemos. La Biblia dice aquí en versículo 1, en el año que murió Usías, yo vi al Señor. A Bíblia diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eso es muy importante, hermano, la forma en que el Espíritu Santo lo puso aquí en la Biblia. É muito importante a maneira como o Espírito Santo fala aqui na El Bíblia. profeta no decía que un día yo vi al Señor. O profeta não disse que um dia eu vi ao Senhor. Él no dijo que yo estaba en un ayuno y de repente Dios se reveló a mí. Ele não disse eu estava jejuando e Deus se revelou a mim. No, no, no. Él dice claramente que en el año en que murió Usías, yo vi al Señor. Ele dizia que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. ¿Quién era este Usías de lo cual hablamos? E quem é este rei Uzias? Este hombre era el rey por 52 años. Este ano foi rei durante 52 anos. Bueno, en un tiempo el hombre se enfermó con la lepra y lo quitaron del reino, amén, del palacio real, pero él seguía dando, amén, dirección a la nación. Houve um tempo em que ele ficou leproso, o tiraram do palácio e o afastaram de tudo, mas era ele que continuava ditando o que acontecia no reino. No era un hombre perfecto, hizo varios errores en su vida. Ele não era um homem perfeito, fez muitos erros na sua Pero más vida. que todo en estos 52 años, la nación de Israel había disfrutado, amén, gran paz y una economía muy buena. E durante o seu reinado houve uma grande bênção na economia de Israel e havia paz naquela nação. Pero hermanos, un día, amén, algo terminó. El hombre murió. Mas então um dia tudo terminou e o homem morreu. Yo tengo políticos preferidos en mi historia. Eu tenho políticos preferidos. Ustedes no tienen en su historia, tienen personalidades favoritos, unos mejor que otros. E seguramente todos nós temos na nossa história de vida personalidades que a gente gosta umas mais do que as outras. ¿Sí o no? Sim ou não? No todos son basura, ¿no? No, hermanos, algunos son mejor que otros, amén. Y no estamos hablando de la política, no. Não estamos falando de política aqui. Pero hermanos, la Biblia dice que en el año en que murió este hombre bueno, Mas a Bíblia diz que no ano que morreu este bom homem, en el mismo año cuando murió este hombre que había traído bendiciones, amén, y una buena economía a nuestra nación, este homem então que durante seu reinado trouxe uma benécia econômica para a sua en el nação, mismo año en que murió el hombre que había reinado más que toda la vida de Isaías. este homem havia reinado mais do que toda a vida de Isaías. Él dijo que en este momento vi yo al Señor. Quando este homem morreu, Isaías disse: eu vi o Senhor. Hermanos, amén, nosotros, aunque no somos políticos aquí, Meus irmãos, ainda que nós não somos políticos aqui, nosotros tenemos que reconocer, amén, que cuando los políticos son buenos o medio buenos o son medio o peor malos, nosotros vamos a sufrir o recibir bendiciones igual. nós temos que entender que quando os políticos são bons, ou são maus, ou são mais ou menos, nós vamos receber a bênção
de acordo com o que é o político. Si son buenos administradores, amén, de la economía, bueno, vamos a Se são bons beneficiar. administradores, a economia vai crescer. O si son malos, entonces vamos a sufrir. E se são maus administradores, todo o povo vai sofrer. Pero hermanos, no estamos aquí para hablar de la política. Mas não estamos falando aqui de política. Estoy aquí para decirle lo que dice la palabra del Señor. Estou aqui para dizer o que falou a palavra de Y Deus. no estoy hablando mal de Isaías. E não estou falando mal de Él era Isaías. un hombre normal como cualquier de nosotros. Ele era um homem como qualquer um de nós. Pero la verdad es que él había visto a este hombre Uzías reinando tantos años hasta que él no podía imaginar un futuro con ese varón. Mas o certo é que durante toda a vida de Isaías, este rei, durante toda a vida de Isaías, este era o rei que estava reinando. E ele não conseguia ver algo além disso no seu futuro. Es decir, que ese hombre, aunque era un varón de Dios, él tenía los ojos fijados en un político y no en el Señor. Então, este homem, embora fosse um homem de Deus, ele tinha os olhos fixados naquele político e não no Senhor. Hermanos, quiero decirles hoy en día que es tiempo de levantar nuestra vista y fijar nuestros ojos de nuevo en el Señor. Irmãos, queremos dizer que é tempo de nós levantarmos as nossas vistas e fixar os olhos em Deus. Yo vengo de Portugal a los Estados Unidos en el sábado que viene. Quando eu regressar de Portugal aos Estados Unidos no próximo sábado, Voy a descansar unos momentos eu vou descansar alguns momentos y después voy a prepararme para el martes que viene el segundo feria, la segunda feria. e depois então vamos nos preparar para a segunda-feira. ¿Saben por qué? Sabe por quê? Porque la segunda feria, amén, será, o el primer segunda feria de noviembre será día de elecciones. Porque en na nuestro primeira país. segunda-feira de novembro serão as eleições nos Estados Unidos. Hermanos, aunque, bueno, yo soy un viejito, pero no tan viejo como algunos. Irmãos, eu sou um velhinho, mas não tão velho como... Y yo he visto muchos políticos llegar y muchos salir. Eu tenho visto muito político chegar. Y algunas veces yo he dado gracias a Dios por ellos. E às vezes eu dou glória a Deus quando um se elege. Y a veces yo he dicho, ay Dios, ¿qué pasará mañana? E às vezes eu digo, ai meu Deus, por que esse homem ganhou? Pero hermanos, déjame decirles hoy en día Mas que que la iglesia de Cristo Jesús puede siempre fijar los ojos en el Rey de los Reyes, que nunca jamás será tumbado de su trono, gloria al Mas Señor. eu quero dizer que a igreja deve olhar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que jamais vai ser tirado do seu trono. Hermanos, quiero decirle, nosotros confesamos que creemos en Dios, Nós confessamos que cremos em Deus. pero ¿es verdad o no? Mas é verdade ou não? Y toda la iglesia dice, amén, amén, creo en Dios. Toda a igreja então levanta a mão e diz, amém, amém, eu creio em Deus. Pero se caen las amenes nuestras la primera vez que sale mal algo en nuestra amén mundo. Mas paramos de dar glória a Deus quando às vezes acontece alguma coisa má em nossa vida. Muchos cristianos, amén, gloria a Dios, aleluya. Muitos cristãos estão lá dando glória a Deus, aleluia. Pero cuando sale mal el reporte del médico, de repente ellos dicen, ay Dios, ¿por Mas qué me has abandonado? Mas quando recebe um diagnóstico médico negativo, diz, ai Senhor, ai. Cuando pierden el trabajo, comienzan a decir, Señor, ¿dónde estás? Quando ficam desempregados, gritam, Senhor, onde é que o Senhor está? Cuando las cosas malas suceden, ellos dicen, pero Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? Quando acontece alguma coisa ruim, dizem, Senhor, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Hermanos, no estoy aquí para explicarles todos los porqués, pero estoy aquí para decirles que no importa lo que sucede, nuestro Salvador todavía es el Rey de los Reyes, aleluya. O que eu quero dizer para vocês é que não importa o que acontecer nas nossas vidas, o nosso Senhor continua sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. ¿Qué va a pasar el 8 de noviembre en mi país? No tengo ni idea. O que vai acontecer no dia 8 de novembro das eleições
dos Estados Unidos, eu não tenho nem ideia. ¿Qué va a salir esta noche en las noticias o en la madrugada nuestra? Amén. De las elecciones en Brasil hoy. Yo no sé. O que vai ser o resultado da eleição do Brasil hoje, eu não sei. Pero sea lo que quiero o lo que no quiero, yo voy a decir, Señor, estoy seguro que tú no has perdido el control de mi vida. Amén. Mas seja quem ganhar a eleição, seja quem eu quero, quem eu não quero, eu vou continuar dizendo, Senhor, tu estás no controle de todas as coisas. La Biblia nunca dice, amén, según sale el voto, así tendremos o no tendremos la presencia de Dios. A Bíblia não diz conforme o resultado da eleição teremos ou não a presença de Deus. Sino nos dice aquí en Hebreos 13, versículo 5, amén, porque Él ha dicho, yo nunca le voy a dejar ni abandonar, aleluya. Mas o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 5, eu não te deixarei nem te desampararei. Aleluya. Los poderes de este mundo pueden caer. Os poderes deste mundo, eles podem cair. Las montañas más altas del mundo pueden desaparecer. As montanhas mais altas do mundo podem desaparecer. Esa roca de Gibraltar que está aquí cerca a ustedes, eso sí puede caer en el mar Mediterráneo. A montanha de Gibraltar que está aqui perto pode cair no mar Mediterrâneo. Pero la caída de estas cosas no van a afectar, amén, la gloria ni la majestad de nuestro Dios, quien reina para siempre. Mas nem que todas essas coisas caem, nada disso vai afetar a glória e a majestade de nosso Rei. En Isaías 49, versículo 14 al 16. Em Isaías capítulo 49, verso 14 a 16. Escucha lo que dice el profeta. Escuta o que disse o profeta. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Aí vem o verso 15: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Aleluya, pero nuestro Dios se acordará de los suyos para siempre. O Senhor se lembrará daqueles que são seus para sempre. Ojalá que mi esposa estuviera aquí en este momento. Ah, que bom que a minha esposa estivesse aqui. Voy a preguntarme cuando llego a la casa, hermano Carlos, cuéntame de los portugueses de la iglesia. Amén. Porque quando eu chegar lá, ela vai perguntar para mim, me conta como é que foi a igreja lá dos brasileiros portugueses lá. ¿Puedo decirles algo secreto? Eu posso dizer alguma coisa? Mas, por favor. Yo llegué temprano esperando al pastor esta mañana y yo vi que hay 1, 2, 3, hay 3 iglesias aquí. E eu cheguei aqui de manhã bem cedinho para esperar o pastor e eu vi que tinha 3 igrejas aqui na rua. Y voy a decirle la verdad. Eu vou dizer a verdade. Aunque no hablo portugués, por lo menos puedo leer el letrero que está Ainda puesto que eu sobre não falo português, pelo menos eu posso ler as letreiras. Entonces yo pensaba que probablemente esta es la iglesia. Então No eu es la mía. pensava, não, é essa igreja aqui, não aquelas lá. Y comenzaron a llegar gente. E começou a chegar gente. Y cuando me pasaron en la calle, E quando as pessoas passavam na yo rua, estaba anotando. eu estava anotando. Uno me pasó Como passou? y yo dije, buen día. E eu disse, bom dia. Não. Pasó essa aí. otro grupo. Passou outro Bom grupo. dia. Bom dia. Bom dia. Pero me miraban. Me olhavam. Y después vino una hermana estacionando su carro. E depois viu uma irmã estacionando o carro. No voy a nombrar quién es, pero Eu ella não vou está aquí dizer quem hoy. é, ela está aqui. Y ella llegó y no podía conseguir un puesto para estacionar. E ela então chegou e não estava conseguindo lugar para estacionar. Amén. Entonces de repente ella tocó la corneta, pip, pip,
Então, de repente, ela tocou Bibi. Pero yo me quedaba aquí pegado con la pared leyendo, amén, preparándome para el mensaje de hoy, no prestaba atención a E eu ello. estava lá grudado na parede, pensando na mensagem de hoje. Porque yo pensé que, mira, con esa cara gringa, ¿quién me va a preguntar a mí algo? E eu pensei assim, com essa cara de gringo aqui, ninguém vai me perguntar nada. Pero de repente la hermana era muy insistente. ¡Bip, bip! Então a irmã foi, ei! Sí, dije, Aí eu hermana, disse, señora. Ella me dijo, ¿puede estacionar aquí? E ela perguntou, eu posso estacionar aqui? Y yo le respondí, hermana, yo soy visita, yo soy extranjero, no sé nada de aquí. Então eu Este disse, hombre irmã, que viene ahora. eu disse, irmã, eu sou visitante, sou estrangeiro, não conheço nada daqui. Pero mucha gente me pasaron y Entonces- casi nadie me saludaba. Então as pessoas passavam e ninguém me saudava. Y llegué al punto de pensar, ojalá, espero que ellos no pertenecen a esta congregación. E eu pensei, tomara que essa gente não pertença à igreja de Porque no Campo son buenos testigos para la iglesia. porque não estão dando bom testemunho para a igreja. Pero cuando salió la hermana de su carro, Mas quando aquela irmã saiu do carro, y yo vi el pelo tan largo, e eu vi então o cabelo yo comprido, dije, ojalá que mi esposa también ver que todavía hay hermanos y hermanas que guardan la santidad. e eu disse assim, que bom que a minha esposa estivesse aqui para ver que ainda tem irmãs que guardam a santidade. Todo eso para decirle de mi esposa. Eu falei isso para falar a respeito da minha esposa. Hace un mes y medio celebramos 37 años de Há um mês e meio celebramos 37 anos de Y yo casamento. amo mucho a mi esposa. E eu amo muito a minha esposa. Y creo que me ama ella a mí. E eu também acho que ela me ama. Pero a veces se pone ella un poco brava conmigo. E às vezes ela se fica brava. Porque me envía a la tienda, al supermercado. Por quê? Me envía al Porque ela supermercado pede que eu vá para ao comprar mercado unas para cositas. comprar algumas coisas. Y después de llegar, E depois que eu chego, aló, mi amor, disculpa, ¿qué me dijiste? Amén. Leche, Carlos, leche. e depois então, quando eu chego no mercado, eu me esqueço de tudo que ela Oi, disse. busco la Eu leche. telefono, quem que não disse isso mesmo? Ela disse leite, Carlos, leite. Busco la leche E eu pego o leite. consigo la marca, el tamaño y todo lo que ella E eu então pergunto para ela então qual é o tamanho, qual é a marca, tudo direitinho. Y después llego a la casa. Depois que eu chego na casa. Mi amor, tengo la leche. Meu amor, aqui tem o Y leite. ella no dice, amén, gracias. E ela não diz assim, amém, Ella muito obrigado. dice, ¿dónde están los huevos? E não, em vez de agradecer, ela pergunta, e onde é que estão os ovos? ¿Cuáles huevos? E eu perguntei, que ovos? Yo te dije que comprara leche y huevos. Eu tinha dito leite e ovos. Pero mi memoria es muy mala. Mas a minha memória é Creo muito que me fraca. están quemadas las pilas. Eu acho que as pilhas já estão queimadas. Pero hermanos, Mas irmãos, mi Dios no se me olvida de nada. mas o meu Deus não se esquece de mim. A Bíblia diz que Ele está com os pés gravados nas palmas das suas mãos. Hermanas, tengan paciencia con sus esposos, por favor. Irmãs, tenham paciência com os Yo nossos sé que esposos. parece que no sirven para nada, pero sí sirven para algo. Vocês podem achar que eles não servem para nada, mas para alguma coisa eles Pero servem. cuando están lamentando la mala memoria de su esposo, Mas quando vocês estiverem lastimando a má memória do sería esposo, buen momento para levantar las manos seria um bom momento para vocês y levantarem as mãos decirle gloria al Señor, mi Dios, e nunca se dizer olvidará de glória a mí. Deus, meu Deus, porque o Senhor nunca se esquece de mim. Hermanos, no importa lo que viene o lo que va en nuestro mundo. Meus irmãos, não importa o que chega, o que sai do nosso mundo. Dios tiene a nosotros en su memoria en todo momento, gloria a su nombre. Deus tem a cada um de nós na sua mente a cada momento. Aleluya. En el libro perdón. Ya leímos allá en Isaías 49. En Hebreos, por favor, capítulo 12, versículo 2. Em Hebreus capítulo 12, no versículo 2, Tenemos nosotros las instrucciones que necesitamos para seguir adelante sin fallar en medio de un mundo pervertido.
Nós temos as instruções de como seguir adiante sem cair no meio do mundo pervertido. Muchos en el mundo hoy en día están preocupados por un salario. Hoje muitas pessoas estão preocupadas com o salário. Están preocupados por seguros sociales, no por seguros. Outros estão pensando na sua aposentadoria. Otros están muy preocupados. Pero hermano Carlos, mis hijos no tienen buena escuela para asistir. E hoje outros estão preocupados. Ai, meus filhos não têm uma boa escola para frequentar. Y otros dicen, pero hermano Carlos, ¿no viste las noticias, lo que está pasando allá en Rusia, lo que está pasando allá en Brasil, lo que está pasando en China, lo que está pasando en los Estados Unidos? E outros perguntam assim, Senhor, o Senhor não viu as notícias que estão acontecendo lá na Rússia, lá no Brasil, lá na China, lá nos Estados Unidos? Yo no soy un super espiritual, ¿no? Ai, irmãos, eu não sou um super espiritual. Claro, a veces yo veo lo que está sucediendo y estoy un poco preocupado a veces. Claro que às vezes eu vendo o que está acontecendo, eu fico preocupado. Pero ¿sabe por qué nosotros podemos seguir adelante a pesar de lo que sucede? Mas sabe por que nós vamos seguir adiante apesar de tudo que acontece? Es porque nosotros no estamos esperando en lo que vemos alrededor. É porque nós não estamos esperando naquilo que vemos ao redor. Esperando lo que vemos. Mas estamos esperando aquilo que vemos da parte de Deus. Aleluya. Hebreos 12, versículo 2 dice. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluya. Dice que él está sentado a la mano derecha del Padre. A Bíblia diz que ele está sentado à destra do Pai. ¿Por qué no está a la izquierda? Por que ele não está na esquerda? Ay, hermano Carlos, eso no importa. Sigue predicando. Ah, pastor, isso não importa. No, Segue pregando. hermano, eso es súper importante. Claro, isso é super importante. En aquellos tiempos, Naqueles tempos, cuando un hombre, amén, caminaba armado con espada, quando um homem caminhava armado com espada, amén, solamente los mayores estaban a la mano derecha. somente os adultos estavam na mão direita. Para que cuando saque la espada y comienza a pelear, Para que quando no va puxasse a a estar espada, chocando con otro por aquí. quando puxasse a espada para começar a guerrear, não estariam então se chocando com o outro na direita. Entonces, un rey o un general en la batalla permitía solamente sus mejores, amén, sus más poderosos soldados quedar a la mano derecha para defender a él. Então, numa guerra, numa batalha, os reis ou os principais generais só permitiam que estivesse à sua direita os melhores soldados, para na hora da batalha eles não lhe atrapalharem na guerra e também guerrearem. Nuestro Padre Celestial, amén, tiene toda calma hoy en día. O nosso Pai Celestial tem toda a calma hoje. Y su Hijo Jesucristo, Salvador nuestro, también está sentado con calma. E também o seu Filho Jesus Salvador está tranquilo. Porque nada está fuera del control del poder de Dios. Porque nada está fora do controle do poder dele. El mundo está cambiando hacia el peor. O mundo cada vez vai ficando pior. Y parece a veces que nosotros vamos a perder todo lo que hemos esperado toda nuestra vida. E às vezes parece que os sonhos que nós tivemos na vida nós vamos perder. Y a veces, y confieso hoy que a veces no entiendo lo que Dios está haciendo. E eu confesso que eu mesmo não entendo às vezes o que Deus está fazendo. Muchas veces me gustaría tener una conferencia con Dios y explicar que, pero Señor, por favor, mira las cosas de mi punto de vista. E muitas vezes eu gostaria de ter uma palestra com Deus e dizer, Senhor, olha as coisas do meu ponto de vista. Yo creo que es mejor que usted lo haga así, 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 no allá. Eu acho melhor que o Senhor faça desse jeito e não desse jeito aí. Pero gracias a Dios, Dios no presta atención. Mas graças a Deus que Deus não presta atenção nesses meus pensamentos, nessa minha estupidez. Él dice, Carlos, siéntate, cálmate, yo tengo todo bajo. E ele diz, Carlinhos, senta aí, fica quietinho, eu tenho todo o controle. No será muy lejos de aquí el día cuando Él va a volver y Él va a sonar
Y nosotros vamos a dejar atrás todo este mundo de lágrimas, de dolor y de problemas. Não está muito distante o dia em que a trombeta vai soar e Ele vai nos tirar daqui. E nós vamos esquecer este mundo de lágrimas, este mundo de dor. Los políticos todos se pueden corromper. Os políticos podem se corromper. Los bancos internacionales se pueden quebrar. Os bancos internacionais podem ir à falência. Y los más viles y poderosos hombres pueden tomar el control de este mundo. E os homens mais vis podem tomar o controle deste mundo. Pero yo tengo a mi Salvador. Mas eu tenho o meu Salvador. Yo sé que no hay nada que se le preocupa a él. E eu sei que Ele não está preocupado com nada. Y que él tiene control de mi vida. Porque Ele tem controle da minha vida. Amados hermanos, hoy en día, Irmãos, hoje em dia, no sé qué les está pasando en su vida. eu não sei o que está passando na sua vida. No sé cuáles son las malas noticias que han llegado a su casa en estos días. Eu não sei que notícias ruins têm chegado na tua casa nesses dias. Pero quiero decirle hoy Mas eu quero dizer hoje que hay un grande en el cielo. que há grande lá no céu. Y si usted se le entrega a él todo su vida, E se você entregar a este grande Deus toda a sua vida, él va a cuidar. Ele vai cuidar de ti. Segundo de Timoteo, Em segunda carta a Timóteo, el apóstol Pablo dijo algo hablando de dos hombres quienes odiaban mucho a Moisés en el Antiguo Testamento. a palavra de Deus fala então de dois homens que odiavam muito a Moisés lá no Antigo Testamento. Janes y Jambres. A Bíblia diz que era Jambres e Janes. Y ellos estaban enfrentando a Moisés con la intención de derribarlo del poder. E eles estavam enfrentando Moisés com a intenção de tirá-lo do poder. Pero Pablo dijo algo muy precioso. Mas Paulo disse algo muito precioso. Él dice, pero ellos no van a proceder más adelante. Ele diz assim no verso de 2 Timóteo 3,9: não irão, porém, avante. Aleluya. ¿Por qué? Porque Porque Dios sabe cómo revelar las intenciones aún del profundo del corazón ante los ojos de todo el mundo. Porque Deus sabe revelar o profundo das intenções dessa gente diante dos olhos do mundo. Solamente nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios. A única coisa que a gente tem que fazer é se humilhar diante de Deus. Nuestros ojos sobre todas las noticias. Quitar nuestros ojos de esto. E nós temos que botar os nossos olhos sobre todas as outras notícias em Deus. Ignorar todos los problemas que nos persiguen cada día. Nós temos que deixar de lado e ignorar os problemas que nos perseguem. Como a Isaías. E como Isaías, Abrir los ojos. abrir os nossos olhos Y ver a nuestro e Señor. ver a nosso Senhor En su gloria, en su majestad, em en su sua glória, em sua majestade, em seu poder. y decir, Señor, ahora te veo a ti. E dizer: agora eu vejo a ti. Hermanos, quiten sus ojos de todo lo que está sucediendo. Vamos tirar os nossos olhos de tudo que está acontecendo. Alcen su vista hacia el E cielo, vamos levantar os nossos olhos para o céu, donde nuestro Señor está sentado en poder. onde o nosso Senhor está sentado em poder. Todavía manejando este mundo entero. E ainda Ele está com o controle de todo este mundo. 14 de Romanos, versículo 11 dice: Romanos capítulo 14, verso 11 diz: toda rodilla se doblará delante del Señor. todo joelho se dobrará diante do Senhor. Eso incluye las suyas, Isso inclui os teus joelhos, las mías os meus joelhos, y de los impíos también. e também os joelhos dos ímpios. Y nosotros vamos a decir, Señor, E nós vamos dizer: ahora Senhor, entendemos todo.
Agora eu estou entendendo tudo. Nunca se me olvidó de mí. O Senhor nunca se esqueceu de mim. Hermanos, hoy Cristo está presente aquí. Jesus está presente aqui, meus irmãos. Y Él está aquí ansioso, E Ele está aqui ansioso. diciendo, corren a mí, ven a mí. Ele está dizendo: corram para mim, venham para mim. Les tengo en mi corazón, les tengo grabado en mis manos. Vocês estão no meu coração, estão gravados nas minhas mãos. Y tengo todo lo que necesita. E eu tenho tudo que você necessita En este día. nesse dia. Aleluia. Aleluia, vamos cantar aquele coro que já foi cantado. Aleluia, ao que está sentado no trono.